VISC11 ou XPML11, qual o melhor fundo imobiliário de shopping entre esses dois gigantes para você investir? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise atualizada desses dois FIIs, analisando indicadores e também os seus últimos relatórios gerenciais, para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento. E lá no final do vídeo vai ter um quadro comparativo para você printar e ficar melhor aí para você visualizar e escolher. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs. E já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do XPML11 ou do VISC11, ou por que não dos dois. E eu já começo aqui o vídeo mostrando aqui a cotação do XPML11 no acumulado deste ano de 2024. Ela se desvalorizou 4,55%. Toda essa expectativa da inflação começar a subir novamente, as incertezas fiscais aqui dentro do Brasil, também a crise macroeconômica geral, a taxação de FIIs que também assustou muita gente, a taxa fixa atrativa, tudo isso favorece que muitos investidores deixem os fundos imobiliários, deixem a renda variável e passem a investir na renda fixa ou até mesmo lá fora, numa moeda mais forte. Então já começo aqui com os indicadores do XPML11, que no dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 111,66. Seu dividend yield está em 9,65 nos últimos 12 meses, é um excelente dividend yield. Seu P sobre VP está em 1,01, ou seja, ele está 1% acima do seu preço justo. Porém, em fundos imobiliários de tijolos, você tem que considerar a valorização dos imóveis, que conta também ao longo do tempo. Então, esse P sobre VP aqui em fundos de tijolos, ele é meio que camuflado. Então, ele está basicamente aqui no seu preço justo. Liquidez média diária de 12,3 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 13,27%. Aqui a gente está falando da valorização da rentabilidade. Aqui eu mostrei para você a cotação dele como caiu. E aqui eu estou mostrando para você o acumulado aqui do ano. Se a gente coloca aqui 12 meses, a gente vê que a cotação dele se valorizou 3,42%. Então, se a gente analisa a cotação dele nos últimos 5 anos, a gente vê que ele teve essa queda brusca aqui em 2020. Os shopping centers foram um segmento aí de fundos imobiliários que foi bastante prejudicado por causa da crise sanitária e também crise financeira. Todo mundo lembra que os shoppings eles foram fechados. Então a gente pode ver aqui que a cotação dele se manteve basicamente estável desde 2020, depois daquela queda, até praticamente o começo do ano passado. E teve uma boa valorização com a expectativa de queda da taxa de juros. A gente pode ver que a partir ali do começo do ano passado a cotação dele se elevou bastante, chamando bastante atenção de muitos investidores. Porém, a gente percebe aqui que a partir de fevereiro aí deste ano, a cotação dele se manteve aqui basicamente estável, andando aqui lateralizada aí na economia. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje, reinvestindo os dividendos, R$ 1.433,38. Então ele é um fundo de tijolo da gestora XP de shopping. Ele cobra uma taxa de administração de 0,55% ao ano. A sua vacância é bem controlada, de apenas 4,40%. Lembrando que vacância mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. Ele tem quase 476 mil cotistas, seu valor patrimonial por cota é R$ 110,83, seu último rendimento 92 centavos por cota, e o seu valor patrimonial é de 6,13 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 9,65%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,67%.
E aqui a gente consegue ver que ele ofereceu uma rentabilidade bem magrinha em 2020 e também em 2021, exatamente quando teve aquela crise sanitária e financeira, chegando a entregar lá em agosto de 2020 0,03% de rentabilidade aí para os seus cotistas. Porém, em julho deste ano, o FII ele ofereceu aí para os seus cotistas 0,81% de rentabilidade. E até agora, em agosto, 0,81%. E isso também impacta aqui no pagamento de dividendos. A gente vê que ele ofereceu dividendos bem magrinhos em 2020 e 2021, porém os seus dividendos eles foram aumentando aqui ao longo do tempo. No mês passado, ele ofereceu 92 centavos aí para os seus cotistas e agora em agosto, ele também ofereceu 92 centavos aí para os seus cotistas, valor que foi pago agora no dia 23 de agosto. Comparando aqui a rentabilidade do XPML11 em relação ao CDI e ao IFIX, a gente vê que ele não supera aqui a rentabilidade do CDI. Porém, ele supera aqui com folga a rentabilidade do IFIX. IFIX, que é o índice oficial dos FIIs. 43% aqui do fundo, 47% do CDI e 29% do IFIX. Isso nos últimos 5 anos. E a maioria dos ativos desse FII se encontra em São Paulo, 11 ativos. 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais e também na Bahia, e em Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte, ele tem um shopping em cada estado, participação em shopping em cada estado. O FII ele tem 42,10% do seu patrimônio em caixa, o que dá um pouco mais aí de 2,5 milhões de reais, bastante grana, E aqui a gente pode ver a evolução do seu patrimônio líquido, como foi aumentando aqui ao longo do tempo, o que é um ponto positivo aí para o FII. Então, abrindo aqui o último relatório gerencial referente ao mês de julho de 2024, a gente já vê aqui logo de cara o objetivo do fundo, que é investir em imóveis de shopping centers e obter renda com isso. O fundo ele teve seu início em 2017, então é um fundo aí que não é tão antigo assim, mas também não é tão novo assim. Ele é administrado e gerido pela XP, ele cobra uma taxa de administração de 0,75% ao ano e ele cobra 20% de taxa de performance sobre o que exceder o IPCA, mais 6% ao ano. Então o gestor ele faz alguns comentários aqui da festa do Dia dos Namorados e também de São João, que isso aumentou aqui as vendas no faturamento aí do shopping. Eu sugiro que você leia esses comentários aqui do gestor. Eu vou deixar esse relatório aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. Então no mês de junho ele teve receitas de 54 milhões de reais, despesas de 9,1 milhões de reais e isso gerou um resultado de 44,8 milhões de reais. E ele distribuiu um pouquinho mais aí para os seus cotistas, 50,8 milhões de reais, ou seja, ele queimou aí do seu caixa acumulado para distribuir aí para os seus cotistas e manter o mesmo patamar, sendo que a distribuição média aí por cota foi de 92 centavos. Aqui o fundo imobiliário ele comenta da aquisição parcial na participação aqui de 3 shoppings do portfólio do JHSF, o valor total da transação foi de 273 milhões de reais. Aqui a gente pode ver o volume médio de negociação aí do fundo imobiliário nos últimos 12 meses, como foi aumentando aqui ao longo do tempo. O valor patrimonial por cota nessa linha azul mais escura, mostrando aí que o fundo imobiliário ele está mais barato do que seu preço de mercado, e o preço de mercado é exatamente essa linha azul mais clara. Então 71% aí do seu patrimônio são shoppings, são participações aí em shoppings. Ele tem 1,8% em CRI conversível, ele tem 13,2% em outros FIIs, cotas de outros FIIs, e 23,8% em caixa. Aqui a gente consegue ver a vacância do fundo, como saiu aqui de junho do ano passado, de 5,6%, bem controlada também naquela época, e agora fechou aí junho com 4,4%. E aqui a inadimplência líquida do fundo, que também diminuiu, fechando aí o mês de junho com 1,8%.
fundo imobiliário ele tem 23 shoppings aí na sua carteira, área bruta locável é de 815 mil metros quadrados e mais de 4.700 lojas. Dessa área bruta locável total, a própria do fundo é de 290 mil metros quadrados. E a gente vê que a maior receita aí do fundo imobiliário vem do Grande Plaza Shopping, 12%, empatando aqui com Catarina Fashion Outlet, 12%, e também o Tietê Plaza Shopping, 12%. Aqui você pode ver que 69% aí da área bruta locável se encontra aí na região sudeste, 14% na região nordeste, 7% na região norte, 7% também na região centro-oeste e 4% na região sul. E aqui o fundo imobiliário ele faz aqui uma linha do tempo das suas transações, as aquisições aqui que ele fez e também as suas alienações. E aqui você pode ver em detalhes todos os shoppings que esse fundo imobiliário ele tem na sua carteira, né? Inclusive com fotos, a localização, né? O endereço, área bruta locável, a quantidade de lojas, a participação aí do fundo nesses imóveis, né? Tudo bem explicadinho aqui para você. E atualmente a alavancagem aí do fundo imobiliário é de 10,27%, bem controlado. E você prefere o XPML11 ou o VISC11? Mas eu tenho certeza que você vai querer se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar sua independência financeira e seus objetivos através dos investimentos em FIIs. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. Então vamos lá aqui para o VISC11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 112,60, seu dividend yield 10,25% aí nos últimos 12 meses, seu P sobre VP 0,89, ou seja, ele está com 11% de desconto aí para você. Está barato, é um fundo imobiliário bom que está barato. Liquidez média diária de 5,2 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez, e a sua rentabilidade aí nos últimos 12 meses teve um aumento de 3,86%. Porém, se a gente analisa aqui a sua cotação nos últimos 12 meses, a gente vê que a cotação ela caiu 5,54% aí nos últimos 12 meses. Só nesse ano, no acumulado desse ano, a cotação caiu 8,19%. Então tudo isso é reflexo daquelas explicações que eu dei para você lá no começo do vídeo, né? Incertezas fiscais, renda fixa favorável, taxação de FIIs que assustou muitos investidores, né? E todo esse cenário macroeconômico aí de incertezas. Então, analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele teve essa queda brusca aqui em 2020, né? Junto com a bolsa inteira, exatamente como o XPML11. Ele se recuperou, veio andando aqui meio que lateralizado aqui na bolsa de valores, e assim como o XPML11, ele também teve uma boa valorização aqui da sua cotação, né, no começo do ano passado. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos nesse FII, você teria hoje R$ 1.479,05 reinvestindo os dividendos. Então ele é um fundo de tijolo da Vinci, de shopping, né? Ele cobra uma taxa de administração, aqui tá errado, tá? É 1,05% sobre o patrimônio líquido do fundo. Eu já mostro lá no relatório gerencial porque que é 1,05%. A sua vacância é de 6,2%, bem controlado. O seu número de cotistas supera aí os 352 mil. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 127,05. Então a gente vê que o valor de mercado está bem abaixo aí do seu valor patrimonial por cota. O seu último rendimento foi de 85 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 3,6 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 10,25%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,80%.
E aqui a gente consegue ver que esse fundo imobiliário ele também apanhou aqui em 2020 e 2021 na sua rentabilidade, porém ela se recuperou aqui ao longo do tempo e vem entregando aqui uma boa rentabilidade aí para os seus cotistas. No fechamento aí de julho, ele entregou 0,75% de rentabilidade aí para os seus cotistas. E isso também impacta no pagamento de dividendos. A gente vê que ele ofereceu dividendos bem magrinhos aí para os seus cotistas lá em 2020 e 2021. Teve o fechamento aí dos shoppings, que acabou prejudicando esses FIIs. Porém, ele se recuperou aqui nos seus dividendos, vem entregando aqui por um longo período R$1 por cota, mas baixou aí os seus dividendos para 85 centavos por cota. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 14 de agosto nesse valor. Comparando aqui a rentabilidade do VISC11 em relação ao CDI e também ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele quase empata aí com o CDI, 47,9% aí do VISC11, e o CDI um pouquinho menos, 47,5%. Ele ganha aí do CDI. E ele ganha com folga aí do IFIX, 29,2% do índice. E ele tem 7 ativos aí no Rio de Janeiro, 6 em São Paulo, 3 no Ceará, 2 no Paraná, e no Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia. Ele tem um ativo em cada estado. Então, um fundo imobiliário bastante diversificado. Atualmente, o fundo tem 10,3% aí do seu patrimônio líquido em caixa, o que dá quase 380 milhões de reais. E aqui a gente pode ver a evolução do seu patrimônio líquido nos últimos 5 anos, como veio aumentando também ao longo do tempo, se mantendo aqui basicamente estável a partir ali do começo deste ano. Então, abrindo aqui o último relatório gerencial referente ao mês de julho de 2024, a gente vê aqui algumas informações do fundo, a sua data de criação. Ele foi criado em março de 2014, então é um fundo imobiliário que vai entrar aí na adolescência, ele tem 10 anos, ele é gerido pela Vinci e administrado pela BRL Trust. A sua taxa de administração é de 1,05%, por quê? Porque o seu valor de mercado supera os 2 bilhões de reais. E ele não cobra taxa de performance, que é um ponto positivo aí para você. Os destaques aí do fundo foram seus rendimentos aí de 85 centavos por cota e um valor acumulado não distribuído de 75 centavos por cota, que ele poderá utilizar nos próximos dividendos para manter esse patamar. O fundo ele recebeu um valor de 45 milhões referentes à terceira parcela das vendas realizadas no segundo semestre de 2023, e esses recebimentos geraram resultado não recorrente no mês de 48 centavos por cota. Ou seja, um resultado que o fundo não apresenta sempre, por isso que é não recorrente. E as vendas do FII, das lojas do FII, aumentaram 8,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Então aqui o fundo imobiliário, o gestor ele faz um cenário aqui macroeconômico das incertezas fiscais, também as incertezas econômicas lá nos Estados Unidos, que atrapalha aqui também a nossa economia, prejudica aqui a nossa economia, o dólar alto, o PIB. Então eu sugiro aqui que você leia também esse comentário aqui do gestor. Então no mês de julho, o fundo imobiliário ele gerou receitas de 24,9 milhões de reais. Ele teve esse resultado não recorrente, como eu comentei com vocês, de quase 14 milhões de reais. E o resultado aí total do fundo foi de 35 milhões de reais. E ele distribuiu aí para os seus cotistas 24,5 milhões de reais. Ou seja, no fechamento aí de julho, o fundo ele gerou R$1,22 por cota e ele distribuiu 85 centavos por cota para os seus cotistas. Então o resultado gerado foi maior do que ele distribuiu. Porém, tem esse resultado aí não recorrente de 48 centavos que a gente deve considerar. E o resultado não acumulado distribuído final
foi de 75 centavos. É que o fundo imobiliário ele ofereceu 85 centavos lá no mês passado, aliás no ano passado, né, em julho de 2023, ele ofereceu esse mesmo valor. Seus dividendos eles foram subindo aqui na economia, passando aqui para R$1, porém eles baixaram aí novamente para 85 centavos. E a expectativa até o final do ano é que o fundo imobiliário ele ofereça aí de R$1 a 80 centavos em dividendos para os seus cotistas. E o VISC11 ele tem 29 shoppings aí no seu portfólio em 15 estados diferentes. E aqui você pode ver todos os shoppings que esse fundo imobiliário ele tem participação. A localização, você pode ver a área bruta locável, a inauguração aqui dos shoppings e também a foto aqui dos shoppings. E atualmente o VISC11 ele tem 16,04% de alavancagem, uma alavancagem um pouco maior, mas ainda assim controlada. E aqui eu fiz um quadro para você comparar o VISC11 com o XPML11. Você pode pausar o vídeo e tirar um print aqui da tela para você conferir com mais calma aí esse quadro comparativo. Mas na minha opinião, o melhor fundo imobiliário hoje, no momento de shopping, é o XPML11. Porém, o VISC11 também é um excelente fundo imobiliário e está descontado, né? 11% aqui de desconto para você. Mas é um excelente fundo imobiliário também. E você concorda comigo? Qual que é o melhor FII de shopping na sua opinião? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FII. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe o seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o GARI 11. Quanto que você tem que investir nesse FII para receber uma renda passiva mensal de R$500 por mês. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.